Camaradas, agora a nossa discussão vai tratar sobre a questão de como revigorar o Partido Comunista do Brasil para enfrentar os desafios que estão por vir logo adiante. Bom, o contexto concreto da atuação do Partido Comunista do Brasil é de grande singularidade. O 15º Congresso tem, nesse sentido, dimensão histórica para enfrentar a escalada antidemocrática e anticomunista e assegurar a sua representação político-institucional no sistema capitalista brasileiro. Tal singularidade exige nessa hora linhas de força bem focadas no âmbito das tarefas gerais da construção partidária, num plano imediato bem definido, centradas nos temas da comunicação, atividade de massas e estruturação partidária. É imperativo superar limitações e insuficiências que se apresentam nos últimos anos e levaram ao enfraquecimento de sua influência na luta social e setores médios, com reflexos importantes na sua força organizativa e em seu desempenho eleitoral. Fazer do PCdoB a força consciente, combativa, coesa e militante de vanguarda para enfrentar o neofascismo e constituir uma ampla frente popular, democrática, patriótica para a transformação efetiva do Brasil. Demanda um revigoramento geral da vida partidária. São necessários a atualização e a renovação de suas linhas de ação e construção política, ideológica e orgânica do partido, adequada às exigências atuais da luta de classes pela qual o partido atravessa. E aí eu acrescentaria, passa também por um aprofundamento da formação ideológica de toda a militância, de todos os filiados e de todos os quadros do partido. Formação ideológica essa dirigida pelo currículo da Escola Nacional do Partido Comunista do Brasil, que já está pronto, é relativamente fácil de ser aplicado, só precisa de mais iniciativas das direções municipais e estaduais. Então, camaradas, nesse sentido, o partido forte junto ao povo, orgânico, influente e de grande capacidade de comunicação é uma condição insubstituível para constituir maior força eleitoral e uma força mais inserida, ensinando o povo a se organizar, né, e assegurar a ação de representação institucional do PCdoB. O partido precisa ser do tamanho de suas ideias avançadas para a nação e generosa com o povo, com o partido de ação política de massas, né, como um partido de ação política de massas, de luta de ideias políticas, institucionais e eleitorais, com forte apoio no seio do povo, maior influência na sociedade e mais força nas urnas. Então, camaradas, né, nesse sentido, capacitar o partido para enfrentar o neofascismo bolsonarista. É importante a gente destacar aqui com mais rigor, né, capacitar o partido para enfrentar o neofascismo capitalista. Né? Eu acrescentaria aqui, como uma opinião minha, colaborando, né, com o aprimoramento da tese a ser discutida no 15º Congresso, essa questão de que o fascismo, ou neofascismo, ele é uma característica social do capitalismo. Ele é uma das faces que o capitalismo apresenta sempre em momentos de crise aguda. Né? Ao longo da história, isso fica muito claro. Sempre que o capitalismo chega num ponto em que ele é ameaçado de se autodestruir, ele faz uso do fascismo para manter o seu poder e fazer todo o jogo sujo necessário para que a burguesia capitalista continue no poder. Então, o fascismo, é importante a gente começar a considerar isso. O fascismo, ele é parte integrante do capitalismo, ele é uma característica do capitalismo que aparece nos momentos de crise. Ele não é algo que vem do nada. Ele foi cultivado
minuciosamente na nossa sociedade capitalista durante anos, durante séculos, né? Desde o momento em que a criança entra na escola, ela já é preparada numa sociedade que tem o germe do fascismo ali, do autoritarismo, da intolerância, né? da segregação das pessoas, da estigmatização das pessoas, que quando chega nessas horas, uma parcela se vê muito representada por essa ideologia fascista. Então é importante a gente levar isso em consideração nessa discussão. Nesse sentido, camaradas, o enfrentamento da ofensiva ultraconservadora no país requer a ação na disputa de ideias e na força de comunicação, na contraofensiva por intermédio das redes digitais contemporâneas, na atualização da imagem e identidade do partido nos termos das características brasileiras, na luta social e em suas múltiplas e renovadas dimensões, no aperfeiçoamento de suas redes organizativas e no protagonismo das lideranças, voltando todos esses fatores também para alcançar maior força na disputa eleitoral, que é uma das táticas adotadas na luta do Partido Comunista do Brasil, né? Nesse sentido, camaradas, nas condições de defensiva estratégica e tática em que vivemos, o fator maior da edificação do partido hoje é a construção política. Construir a nítida compreensão de uma orientação tática, capacidade de disputá-la em todos os terrenos de ação para assegurar a unidade, a confiança, a perspectiva dos quadros partidários. Isso se ampara na construção ideológica, tendo o programa do PCdoB à sua frente, mas o permanente esforço de unidade das fileiras militantes, disciplina e espírito coletivo de partido para um período de dura resistência nos próximos anos. Nesse sentido, camaradas, a política de quadros em consonância com um período de resistência é a questão que a gente tem que discutir agora. A política de quadros, ela é imprescindível nessa direção e nesse sentido. Ela exige singular atenção ao fortalecimento dos compromissos ideológicos de vanguarda e em torno do programa socialista do PCdoB e demanda, mais que nunca, quadros voltados à formação de uma base organizativa sólida e capilarizada, ligada estreitamente às lutas do nosso povo, a partir de direções municipais que direcionem a ação para as bases. Ela deve ser dinâmica e sistêmica, para situar assim os quadros nos desafios e em seus melhores papéis na luta ao lado do povo, né? Ou seja, a gente tem que alocar segundo as prioridades dos desafios, fortalecer a sua têmpera, servir à construção das bases militantes e à elevação da consciência e organização do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que aprender a se organizar dentro do Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil é um instrumento de luta do povo brasileiro. Só isso. Os comitês partidários e órgãos executivos precisam ser fortalecidos, reposicionando quadros mais maduros, mais experientes e mais comprometidos com quadros novos, em maior proporção de mulheres e jovens, claro. Né? A gente tem que pensar no partido para hoje e para o futuro. Né? Nesse momento, então, camaradas, as lideranças públicas precisam encabeçar o esforço de atrair ampla gama de novas lideranças e construir chapas de candidatos e candidatas influentes para alcançar votações expressivas e mandatos eletivos. Uma grande questão a ser encarada com uma responsabilidade nacional nesse sentido é um conjunto de iniciativas voltadas para o fortalecimento desse esforço em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, pela centralidade que assumem nas lutas políticas, sociais
e eleitorais. Né? Nesse sentido, nós precisamos adotar uma linha de ação de massas renovada, no terreno da intervenção concreta da realidade materialista dos fatos, a par da fundamental organização do partido nos locais de trabalho, estudo, e eu acrescentaria, uma proposta de locais de moradia também, adquire grande importância a atuação em territórios, junto às comunidades e aos bairros populares, na cidade e no campo, onde se manifestam as dificuldades de sobrevivência e da vida cotidiana das pessoas. O enfrentamento da carestia, das condições precárias de habitação, da violência, da falta de alternativas culturais e de lazer e da insuficiência dos serviços públicos de saúde e de educação exigem variadas formas de organização, particularmente nessa questão da violência, que ela vem travestida de uma forma não muito clara, mas que no fundo é uma violência gerada pelo próprio Estado capitalista contra o povo, para impedir que o povo se organize o tempo inteiro, para que mantenha o povo aterrorizado e com medo o tempo todo. Então, quando você observar as situações de violência que você vive no seu local de moradia, trabalho ou estudo, saiba, quem está promovendo essa violência é o Estado brasileiro, com várias caras, com várias máscaras, com a máscara de um miliciano, com a máscara de um traficante, seja ela qual for, todos eles estão a serviço do Estado capitalista, estão, de certa forma, sob o controle do Estado capitalista. Porque se não tivesse, o Estado capitalista já tinha acabado com isso. Então, camarada, é importante a gente continuar, desde as mais tradicionais formas de militância e de organização, como os sindicatos, associações, movimentos, conselhos participativos e de controle social, e se estendendo até os coletivos de mulheres, aos movimentos antirraciais, aos grupos culturais de defesa do meio ambiente, até mesmo aos cursinhos populares, aos núcleos de economia solidária e popular, de geração de renda e trabalho, às ações de solidariedade no combate à fome, em apoio às pessoas com deficiência ou desprotegidas socialmente pelo sistema capitalista. Há também, sobretudo nos bairros mais populares, ações de solidariedade ao povo, realizada por diversas organizações. Então a gente tem que levar isso em consideração quando essas ações forem honestas. Conforme a tradição do partido de defesa e de respeito à liberdade de pensamento do povo brasileiro, deve-se dialogar também com estes segmentos sobre tais ações, todos os segmentos. Então, camaradas, o partido precisa se ligar mais profundamente aos trabalhadores em geral, aos trabalhadores da cidade e do campo, às classes fundamentais que representamos. É preciso dominar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e no novo perfil da classe trabalhadora. Assim, e aí classe trabalhadora aqui, a gente pode até propor uma mudança nesse ponto, que aqui a gente está falando de classe operária, da classe dominada, do operariado. Classe trabalhadora, o que é uma classe trabalhadora? Tem a classe trabalhadora e a classe não trabalhadora? Então é melhor a gente ficar com os nossos velhos, os nossos novíssimos, velhos novos conceitos de classe operária. Assim, deve-se dar atenção especial às novas categorias de trabalhadores jovens, explorados e sem direitos. As mulheres que atuam e lideram em todas as frentes de luta, os negros e as negras que enfrentam a opressão do racismo e a violência em todas as suas formas. Eu acrescentaria aqui aos povos originários, erroneamente chamados de índios, mas tudo bem, aos índios e toda a luta que os índios travam para manter a sua cultura, para manter a sua religião, para manter as suas formas de ver o mundo,
Então, assim, é muito importante, né? A questão também da juventude rebelde, que vai às ruas em defesa da educação e da democracia e dos seus valores, né? De oportunidades contra a opressão racial, de gênero e de orientação sexual. No contexto de uma guerra cultural empreendida pela extrema-direita, fazendo uso das redes sociais e de outros meios, é premente reforçar a... Bom, então, camaradas, no atual contexto de uma guerra cultural empreendida pela extrema-direita, fazendo uso das redes sociais e de outros meios, é premente reforçar o trabalho do partido na esfera da luta de ideias. O partido deverá constituir um plano de luta ideológica e cultural para enfrentar o bolsonarismo e a extrema-direita que o apoia, né, a direita fascista. Formular saídas para a crise, combater os estigmas e preconceitos disseminados contra os comunistas e toda a esquerda. Aliás, combater estigmas e combater as notícias falsas, combater a mentira mais descarada, né? E assim desenvolver uma ação comunicacional contínua que ressalte o PCdoB como indispensável à democracia, ao Brasil e principalmente ao povo brasileiro, como arma de luta do povo brasileiro para uma vida melhor. Então, camaradas, por um salto qualitativo na comunicação digital, é importante, mesmo com a disparidade e a assimetria dos meios dos campos em disputa, a internet é o espaço central de comunicação do partido. Olha aí, né? O que eu já venho falando há 20 anos, né? Agora parece que vai caindo na compreensão de todos, né? E atualmente as redes são arenas indispensáveis à luta política, social, cultural e de ideias, como também para a própria organização e estruturação partidária. Camaradas, eu diria até mais. As novas dinâmicas de comunicação que estão se desenvolvendo na internet vão ser cruciais para o desenvolvimento da nossa espécie de agora em diante. A internet não é uma modinha passageira. Ela vai se aprofundar e vai se tornar cada vez mais parte da nossa vida. Ela já faz parte da maioria da nossa vida hoje. Ela vai se tornar fundamental de agora para frente. Não vai ter como escapar. Então, é imperativo empreender um salto altamente qualitativo na capacidade de se comunicar com a sociedade, incrementar a cultura e a prática digital entre os militantes, organizações, mandatos e movimentos sociais, né? Enfim, romper com a compartimentação e efetivar uma sinergia entre portais, influenciadores digitais, principalmente influenciadores digitais, militantes do partido que se dedicam ao trabalho militante mesmo, de levar a ideologia do partido, levar as discussões do partido a amplas massas através da internet. Então, o uso de ferramentas de comunicação por vídeo vai passar a ser o novo normal, né? Como era normal papel e caneta há 50 anos atrás, agora, se você não for alfabetizado nas formas de produzir conteúdo próprio por vídeo, por áudio e vídeo, mas principalmente por vídeo, né, você vai ser considerado como um analfabeto, né, digital de agora para frente, né? Então é muito importante, né, a gente ressaltar isso. Nós temos que romper com a compartimentação e efetivar uma sinergia entre portais, influenciadores digitais, né, que eu gosto de chamar, eu já chamo assim há mais de 20 anos, são militantes virtuais do partido, né, lideranças, né, e contas institucionais do partido, avançando na constituição de um sistema nacional de comunicação, onde o núcleo nacional interage com sistemas estaduais, municipais e até de militância individual.
Acrescentaria eu, né, no caso. A comunicação deve romper com atrasos e deficiências para ter largo alcance para além dos nossos grupos de relacionamento, ser ágil, leve e contundente sobre o primado da verdade científica, né, com a produção de conteúdos próprios, com estética e linguagens próprias às redes digitais, e aí eu acrescentaria mais uma vez, né, com estética e linguagem própria da criatividade, da militância de cada comunista, alicerçado na ideologia marxista-leninista, materialista, dialética e histórica. Cada um pode colocar a sua criatividade a serviço do desenvolvimento da nossa ideologia. É isso que sempre fez dos comunistas a vanguarda. Nós sempre estivemos na vanguarda nesse sentido. E agora não vai ser diferente. Nós vamos continuar na vanguarda. Então, camarada, é importante disputar a tática e posições do partido sem sectarismo, repelindo ataques, defendendo suas ideias para reforçar a unidade no âmbito das alianças, responder aos anseios e problemas mais sentidos pelo povo, e sempre, principalmente pelo povo, ter focos em temas do programa partidário, a partir dos fatos do dia e da hora, né, sempre tratando de fatos atuais, né, rechaçar e enfrentar de modo sistêmico o anticomunismo, combatendo todo o processo de estigmatização feito pela ideologia capitalista que se manifesta em todos os aparelhos de Estado do capitalismo. Todas as estruturas sociais do capitalismo trabalham com esse processo de estigmatização do povo, não só do partido, mas de todo o povo, né, em todos os sentidos. Então, lutar contra isso é você fazer uma luta de vanguarda por um país socialista para construir um país novo, diferente de todo esse lixo que a gente conheceu até hoje aqui no Brasil. Então, camaradas, é necessário trabalhar de modo renovado. A representação da legenda do partido, né, na nossa sociedade tem que ser algo novo, né? Vincar a identidade, lemas e imagens a valores da brasilidade, da contemporaneidade e da sobrevivência da espécie humana, né, de uma forma geral. Requer-se disseminar as ideias do programa, apropriar-se da história brasileira, da história da espécie humana, né, valorizar a cultura nacional e impregnar-se das singularidades características do povo brasileiro, revigorar a sua essência de partido revolucionário e patriótico, e eu diria partido de vanguarda, e partido esse marcado pela rebeldia e pela presença intrépida no cotidiano das lutas do nosso povo. Vincular mais e mais a identidade do partido ao desempenho positivo de seus parlamentares, gestores, lideranças dos movimentos, à vigorosa oposição ao fascismo bolsonarista, ao zelo com o patrimônio público. Nesse esforço, o partido deve se apoiar na expertise de várias publicitários e publicitárias, né, e influenciadores e influenciadoras digitais de suas fileiras. Ou seja, e nós temos que construir novos influenciadores também, né, e estimular toda a militância do partido a ser um influenciador digital alicerçado na ideologia marxista-leninista, materialista, dialética e histórica do Partido Comunista do Brasil. Nós somos um partido materialista e gostamos de deixar isso muito claro, e isso aparece na nossa militância. Bom, tal transformação na esfera da comunicação do partido requer do Comitê Central, dos comitês estaduais, dos comitês municipais e das organizações de base da militância e dos quadros do partido decisão política, aporte de meios e recursos e busca de engajamento de apoio e trabalho voluntário, trabalho militante, dedicado. Ela se orienta por excelência ao projeto eleitoral de 2022 e principalmente para a luta do cotidiano do povo brasileiro por uma vida melhor,
promovendo as lideranças que farão parte das chapas, ajudando a se criar, fortalecer e expandir suas redes. E principalmente, né, se essas lideranças quiserem, dar espaço a ela para que elas entrem na disputa do poder político. Você não precisa ser um cacique partidário para poder se candidatar. Tem que acabar com essa história. Tem que dar ampla liberdade para toda a militância poder se tornar uma liderança política também, caso ela queira. Se ela não quiser também, tudo bem. Então, camaradas, a estrutura partidária junto ao povo e a rede orgânica e territorializada, elas são essenciais para o nosso trabalho que está por vir, né? Todas as frentes de atuação da militância partidária devem convergir para fortalecer o vínculo com a luta do povo e constituir uma base eleitoral fidelizada à legenda dos comunistas. Para isso, o partido deve estar junto ao povo, sempre, ter base militante extensa, viver e pulsar a dinâmica dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros, das negras, daqueles dos índios e das índias, né, daqueles e daquelas que lutam contra a injustiça e a desigualdade por oportunidade e um futuro melhor, né? Essas são demandas de uma extensa estruturação nas organizações de base, ampla influência de massas junto aos setores populares e progressistas e protagonismo eleitoral com mais lideranças nas disputas e mais votos. Né? Construir bases de massas sólidas é tarefa de todos e todas. Implica-se ligar-se permanentemente às lutas do povo que estão em curso, comprometer-se com o seu desenvolvimento e resultados. E eu colocaria aqui, orientar o povo no sentido de melhoria da sua vida, né, quando não estiver muito claro sobre qual caminho leva mais rápido a isso. Cada organismo e cada militante são chamados a construir, a contribuir na revitalização do partido nessa dimensão. Ou seja, é a nova geração que está chegando aí, que está tomando, né, o comando do partido para levar o partido para os próximos 100 anos, né, que estão por vir aí, ou mais, né? Eu tenho certeza que vai ser muito mais. Então, camaradas, o centro do trabalho da direção deve estar nas organizações de base do partido, capilarizada nos territórios populares e setores estratégicos da luta, no sentido de transformá-la em polo de crescimento no meio do povo, de novos militantes e filiados, de espaços de organização das lutas e formação de lideranças revolucionárias que foram gestadas no seio do povo brasileiro. Para isso, é fundamental que tenham apoio, presença constante de quadros mais experientes dos órgãos de direção, justamente para conseguir dar essa orientação ideológica que, de outra forma, o militante de base não vai conseguir ter. Ele não vai ver isso no YouTube, na Rede Globo, na televisão, né? Só o partido pode passar essa orientação, essa formação ideológica, né, para a militância do partido. Para isso é fundamental que tenham apoio, presença constante de quadros mais experientes dos órgãos de direção, que utilizem meios digitais como fatores organizacionais em tempo real, impulsionem e aglutinem as iniciativas das diversas frentes de luta, né, do nosso povo. Nesse sentido, camaradas, inclui-se a atuação nas entidades sociais, destaca-se a unificação da CTB e a CGTB, né, fortalecendo a luta sindical e impulsionando a unidade de todas as centrais de luta pelos direitos dos trabalhadores, pela vida, pela democracia e contra o fascismo bolsonarista, né? Então, destacada importância tem, nesse caso, a terceira Conferência Nacional do PCdoB sobre Emancipação das Mulheres, realizada vitoriosamente em março último, né? Impulsionando a orientação pelas conclusões dessa conferência, o coletivo militante, no atual contexto de crise com duras consequências para as mulheres, reforçará, sob a ótica do feminismo popular, a jornada pela emancipação das mulheres
igualdade de direito, condenação da violência e protagonismo nas eleições de 2022. O partido realizará, com esse intuito, a primeira Conferência Nacional de Combate ao Racismo, antecedida por um Seminário Nacional Preparatório, ainda este ano, para a formulação de políticas a formulação política e teórica, definição de linhas de trabalho popular e partidário e envolvimento de grande contingente de militantes na luta contra a discriminação racial. Também tem sentido estratégico a atuação junto à juventude. Frente à atual crise civilizatória, e de falta de perspectivas e oportunidades que a gente está vivendo no sistema capitalista, é fundamental despertar em amplos setores da juventude a consciência de que é preciso combater e superar o sistema capitalista, alterando o seu modo de vida e a sua relação com o meio ambiente, a cultura, a ciência materialista e o trabalho na perspectiva de construir uma sociedade materialista, uma sociedade socialista, uma sociedade onde a riqueza que cada um produza não seja roubada dele por um capitalista. Fique na mão do próprio povo que produz a riqueza. O povo produz a riqueza, então a riqueza tem que ficar na mão do povo. Isso é o socialismo, isso é o comunismo, Então, camaradas, os desafios para superar a crise capitalista brasileira e assegurar a presença institucional do PCdoB na vida política do país são de grande envergadura e estão interligados. Tudo está ligado. Desafiam nesse 15º Congresso do Partido Comunista do Brasil, que deve começar daqui a pouco, hoje já é 15 de outubro, onde a gente termina essa série de vídeos nossos aqui, daqui a pouco, acho que mais tarde, deve ter já a transmissão ao vivo pelo Portal Vermelho, pelo portal da Fundação Maurício Grabois e pela página do Partido Comunista do Brasil. Se não tiver em todas, está em uma dessas aí. Vocês podem procurar que vocês vão ver. Vocês vão poder acompanhar em tempo real as discussões do partido. Qualquer problema, aqui nós vamos estar de plantão também fazendo essa discussão. Então, nesse sentido, que a gente diz que desafiam nesse 15º Congresso as presentes gerações de quadros e militantes para celebrarem o centenário da legenda com a perspectiva de sua superação e de sua elevação revolucionária para mais um século de vitórias para a classe operária do mundo, do Brasil e do mundo. O centenário do partido, sua agenda de comemorações, atividades, publicações, constitui-se um trunfo relevante para emular o coletivo militante e sensibilizar os setores progressistas e democráticos da nossa sociedade quanto ao legado do Partido Comunista do Brasil à nação do povo brasileiro, à classe operária, à sua indispensabilidade à democracia e ao país. Então, camaradas, o Comitê Central, através desse documento, que vai nortear as discussões democráticas que o Partido Comunista mostra agora ao mundo e ao Brasil como ele faz, convoca a todas e a todos nas fileiras partidárias a aprofundarem a elaboração e a aplicação dos rumos aqui apresentados, os quais também receberão subsídio a serem incorporados ao debate. Estejamos todos e todas confiantes de que, com lucidez, mentalidade militante, consciência militante e coesão de nosso coletivo de vanguarda, serão superados os desafios atuais. E a nossa militância materialista, dialética e histórica vai avançar. Nós já vencemos em outras paragens do planeta Terra. Nós vamos vencer aqui no Brasil também. É só uma questão de tempo, de organização do povo e de luta incansável. Então, camaradas, é nesse sentido que a gente agora encerra a discussão sobre essa tese, onde a gente fez uma leitura comentada, discutida, e eu acrescentei alguns pontos, algumas opiniões minhas, mas tudo em consonância com a ideologia do partido. A gente vai encerrar, e agora
vocês podem já procurar no Portal Vermelho que horas que vai começar, vai ser a abertura do nosso 15º Congresso, ele vai ser virtual, né? E deve ter alguma forma de acompanhamento público através do Portal Vermelho. Então, nesse sentido, eu convido todo mundo a discutir as ideias que foram colocadas aqui, né? E que a gente possa desenvolvê-las para fortalecer a luta do povo brasileiro por uma sociedade mais justa. Camaradas, obrigado pela sua atenção. Então, se você chegou até aqui, né, no nosso vídeo, eu te convido agora a curtir, né, a nossa página, se inscrever na nossa página, né? Aqui embaixo você pode curtir, né, esse vídeo. Se você estiver vendo por uma Smart TV, eu acho que está aqui no cantinho, né, de cá ou de cá, você pode ir lá e curtir também, se inscrever na página. E se você quiser rever toda essa discussão, a gente vai deixar num vídeo aqui do lado, né, toda a playlist, né, desse debate que nós trouxemos aqui para iniciar um processo de discussão ideológica mais aprofundada, né, e orientado pelo currículo da Escola Nacional do Partido Comunista do Brasil, né, para a gente pegar e aprofundar os nossos conhecimentos ideológicos e aprender junto, né, porque ninguém sabe tudo, né, a gente vai aprender junto nesse processo. Um grande abraço e vamos à luta!